Olá, quem te disse? Quem foi que te disse? Bora conversar depois da vinheta. Olá, em tempos de pandemia, a gente recebe muita fake news, a gente conversa muito com as outras pessoas através das redes sociais, tal, dos aplicativos. E a primeira pergunta que eu sempre faço quando alguém me manda alguma coisa, alguma notícia, enfim, que eu acho às vezes, na maioria das vezes até absurdas, mas enfim, cada um digita e compartilha o que quer, né? Infelizmente. Eu pergunto, quem te disse? A pessoa diz, não, foi que alguém passou para mim e aí eu estou passando para você. Às vezes, ninguém nem passou. A pessoa viu uma notícia falsa, mas não se contém e pimba, dá aquele prazer imenso, sabe? Tipo usar droga, de você compartilhar uma fake news. Então, quem te disse? Quem te contou isso? Por que você está compartilhando? Por que você está passando para frente? Principalmente nós, mulheres. Por que não nos unimos com relação a isso? E que, sabe, passem para nós coisas que realmente vão fazer a diferença boa, né? Vão fazer a diferença boa. Mas aquilo que eu te passei está falando que fulano de tal roubou, que fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. E aí? E daí? O que a gente tem com isso? Né? Porque o que acontece? A gente, para ter certeza daquilo que a gente está compartilhando, a gente precisa correr atrás das notícias e ver quem é que está falando a verdade. Porque toda história tem dois lados, né? Não é porque eu não concordo com muita coisa desse lado aqui que eu vou, sabe, aceitar tudo que me mandam. Pelo contrário, eu não posso ir acreditando em tudo. E a gente precisa cuidar para que isso não aconteça mesmo. E eu acho que nós mulheres temos, sabe, força suficiente para N coisas, né? Eu não preciso nem dizer, mas mais para isso, para a gente inclusive inibir isso dentro de casa. Porque no final das contas, na hora da janta, na hora do almoço, estão conversando e o fulano de tal diz assim, olha, eu recebi isso aqui, aí o outro já vai, passa para mim, aí vai, aí começa. Por que a gente não passa, por que a gente não começa a compartilhar os protocolos para a disseminação da Covid? Por que a gente não começa a compartilhar que é muito bom ajudar os outros? Por que a gente não começa a compartilhar que as mulheres são a maioria do eleitorado do país e, portanto, merecem respeito e merecem muita atenção em 2022, principalmente, quando teremos outras eleições? Você não vai passar? Isso você não vai compartilhar? Por quê? Quem te disse? Até, pessoal.